Olá, pessoal, tudo bem? Vamos hoje falar da adição de números naturais. Antes da gente falar do algoritmo da adição, a gente precisa lembrar as ordens e as classes que formam o nosso sistema de numeração decimal ou sistema de numeração indo-arábico. No nosso sistema de numeração, a gente utiliza os algarismos de 0 a 9. Conforme a posição que esse algarismo ocupa, a gente diz que ele está na primeira ordem, que é a das unidades, ou que está na segunda ordem, que é a das dezenas, ou na terceira ordem, que é a das centenas, e assim em diante, conforme esse quadro mostra para vocês. A cada três ordens, a gente tem uma classe. Então, as três primeiras ordens formam a classe das unidades. As próximas três ordens formam a classe dos milhares. Então, vamos olhar o seguinte exemplo. O número 1321. Cada um desses algarismos significa uma posição, uma ordem e, a cada três ordens, uma classe. Então, olhando com calma. O algarismo 1, que é o último algarismo que aparece, ele representa a ordem das unidades. Então, aquele 1 representa uma unidade. O 2 representa a ordem das dezenas, significa duas dezenas. O 3, três centenas, ele está na ordem das centenas. Essas três primeiras ordens formam a classe das unidades. A quarta ordem é a unidade de milhar. Nesse caso, nós temos uma única unidade de milhar. Então, isso é fundamental saber para saber fazer a adição corretamente com o algoritmo da adição. Então, vamos ver uma adição simples. No nosso exemplo, 145 mais 31. O que é fundamental saber para começar? Você precisa organizar os números assim como no exemplo. Então, veja, no nosso exemplo, a gente está utilizando casinhas. Então, a gente tem casinhas para simbolizar a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Então, cada algarismo vai ficar em uma dessas casinhas, bem organizadas. Então, o 145 é formado por 5 unidades, 4 dezenas e uma centena. E o número 31 é formado por uma unidade e uma dezena. Então, no algoritmo da adição, algoritmo nada mais é do que uma regra, um como fazer. Então, nesse como fazer da adição, a gente precisa posicionar unidade acima de unidade, dezena acima de dezena, centena acima de centena. Nesse caso, só o primeiro número possui valor na centena. Não faz mal, abaixo fica vazio. Então, agora para fazer o cálculo em si. Eu começo pegando as unidades, então meu cálculo vai da direita para a esquerda. Eu pego 5 unidades e somo com uma unidade. O meu resultado, 6. 6 unidades. Como o meu resultado foi formado por um único algarismo, a resposta fica aqui embaixo. Essa é uma adição simples. Continuando a adição, 4 mais 3, 7. 1. Não tenho nada embaixo do 1 para somar, a resposta fica 1. Então, a minha resposta é 176. Agora, eu tenho outro tipo de adição que a gente chama com reagrupamento. Nesse caso, eu estou usando o exemplo 48 mais 27. Nesse meu exemplo, o que vai acontecer? Vou começar meu cálculo da unidade para a dezena, da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar o 8 e vou somar com 7. O meu resultado será 15. Mas, nesse espaço da resposta, eu só posso colocar um algarismo. Eu não posso colocar dois.
Bom, então eu tenho que pensar o que é esse 15. Esse 15 é formado por uma dezena e 5 unidades. Então eu tenho que reescrever isso reagrupando, ou seja, o 5 que representa as unidades vai permanecer aqui embaixo. E o 1 que representa as dezenas vai ir para a casa das dezenas para somar com os outros valores da dezena. E assim eu estarei seguindo o algoritmo corretamente. Então, esse 15 eu tenho que desmembrar, transformar em 10 e 5. O 5 permanece e o 10 vai trocar de posição. Mas 10 unidades são iguais a uma única dezena. Por isso que na casa das dezenas vai apenas o número 1, que representa 10 unidades, uma dezena. Agora eu continuo meu cálculo. Então eu vou somar o 1, o 4 e o 2 e eu obtenho 7. Como é um único algarismo, a resposta permanece ali. Como é o final do cálculo, se ocorresse da resposta ter mais de um algarismo, eu colocaria a resposta aqui, porque estou no final do meu cálculo. Eu poderia organizar, se estivesse com esse desenho, o outro algarismo na posição da centena, mas não é esse o caso. Outro exemplo, 148 mais 196. Novamente, eu faço 8 mais 6. A minha resposta, 14. 14 são uma dezena mais 4 unidades. Eu só vou poder deixar como resposta aqui o 4, que representa as 4 unidades. Então, eu vou reescrever isso, deixando 4 aqui embaixo e uma dezena que estava aqui vai para casa das dezenas, de forma a reorganizar o cálculo, reagrupar os valores pela ordem e terminar o cálculo. Então, agora aquele 1 vai ser somado com o 4 e com o 9 das dezenas, resultando no valor 14. Mas, novamente, eu encontrei uma resposta que tem 2 algarismos. Não é possível deixar 2 algarismos aqui na resposta. Portanto, de novo, eu vou desmembrar esse 14. O 4 aqui está representando as dezenas e o 1, que faz parte do 14, vai representar as centenas. Por quê? Eu tinha obtido 14 dezenas. Então, 4 dezenas ficam aqui e esse 10 que estava aqui, 10 dezenas, significa uma centena. Por isso que o 1 que estava aqui vai para a casa das centenas. E lá eu faço o cálculo. 1 da centena que foi para lá, mais os outros que estavam lá. Minha resposta, 3. Então, gente, o que é muito importante na adição? Posicionar os números corretamente. Colocar as unidades abaixo de unidades, dezenas abaixo de dezenas, centenas abaixo de centenas e assim em diante. Fazer a adição com calma e atenção. Respeite a posição das ordens numéricas. Respeite a posição da casa de cada uma das ordens numéricas. E lembre que na resposta só vai caber um algarismo. Portanto, você pode precisar reagrupar os valores de acordo com a ordem numérica. Por que a professora frisa isso? Porque o conhecimento comum ensina o vai 1. Então, ali embaixo tem 14, vai 1. Esse não é um conhecimento matemático correto. A gente não diz que vai 1. A gente diz que reagrupa os valores de acordo com a ordem numérica. Ok? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, me chame, me procure. Um abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.